Graça e paz, meus irmãos, nós estamos começando mais uma conexão Renovo, um tempo de meditação na palavra e de oração ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele está presente entre nós e a ideia é abençoar a sua vida, compartilhar da presença de Deus que está em mim, que está em você. E quando estamos juntos, Ele entre nós está e manifesta a sua bênção entre os seus filhos para sempre. Isso é muito bom. O povo de Deus, ele precisa reunir-se, ele precisa estar junto. E se não podemos fazer isso agora de forma física, o fazemos da forma que podemos, né? E assim ele vai manifestando aquilo que ele deseja manifestar entre nós. Hoje nós vamos para Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Queria que você já abrisse a sua Bíblia. Gálatas 5, 16. Vamos ler até o final deste capítulo. Vamos aqui. Diz assim, Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito bem. Conhecido texto fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E vamos esmiuçar um pouco o que diz aqui esse texto e como ele se aplica à nossa vida, né? Nós temos aqui, no início ele diz, olha, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, a forma de nós não satisfazermos o desejo da carne é apresentada aqui. Ele diz, vivam pelo Espírito. Essa é a forma. E ele continua aqui dizendo, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito aquilo que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou uma tradução possível seria, vocês não fazem o bem que desejam, né? Mas ele apresenta aqui, isso é importante a gente entender, que existe uma incompatibilidade entre a vida do Espírito e a vida na carne. Existe uma incompatibilidade entre o Espírito Santo e a nossa carne. O Espírito, aqui é o Espírito maiúsculo, né, com E maiúsculo, portanto é o Espírito de Deus. E a carne é nossa.
Então, essa incompatibilidade é muito fácil de compreender, porque é a mesma incompatibilidade entre o divino e o humano. É a incompatibilidade entre o puro e o impuro, entre a santidade e o pecado, entre a luz e as trevas. É a mesma coisa, né? São opostos entre si. Eu vou saltar aqui a parte em que ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Depois nós vamos voltar para isso. Mas eu quero ir direto ao final para que a gente não fique ainda imaginando essa luta constante de forma errada. A luta é apresentada aqui. Se não houvesse essa luta, não seria necessário o apóstolo Paulo falar para uma igreja, ele não está falando para os descrentes, ele está falando para a igreja, ordenando que eles vivam no Espírito. Então a luta é verdadeira, é real e ela existe. Mas é necessário a gente entender o que ele fala no final, porque o apóstolo Paulo ele tem esse costume nos seus escritos de continuar o seu raciocínio depois de fazer um parêntese, né? Então lá na frente, no versículo 24, ele continua esse raciocínio que ele iniciou aqui. Quando ele diz o seguinte, no início aqui, no versículo 17, ele diz que a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário ao desejo da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Agora pule lá para o versículo 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Tá? Então, onde se resolve isso é na crucificação. Na crucificação das nossas paixões, ou das paixões da carne e dos seus desejos. Eu vou dizer nossas paixões e nossos desejos, porque às vezes quando a gente fala da carne, a gente entende como algo externo a nós, e não é. A carne é interna a nós. A carne, ela é o próprio ser humano, né? Que tem... Por que é chamado de carne? Porque são coisas que acontecem aqui, no físico, né? Na nossa vida natural. Então ele diz o seguinte, olha, os que pertencem a Cristo já crucificaram esta carne. Ela já não opera por estar crucificada, graças a Deus, né? Então essa luta, já sabemos quem vence, que é o Espírito. Apesar de ser uma luta real, porque ainda estamos neste corpo, e enquanto estivermos nesse corpo, haverá essa luta, né? Bom, então vamos voltar agora lá para o versículo 18, porque o versículo 18, ele tem uma curiosidade, assim, ele despertou uma interrogação para mim, quando eu estava lendo. Ele diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, ele nem estava falando de lei. Ele não estava tratando desse assunto. Ele estava tratando do espírito e da carne. Anteriormente, e aí por isso que a gente não pode ler as coisas assim sem o contexto. Anteriormente, nos capítulos anteriores, a gente está falando sobre a lei. Quando chega aqui, ele está falando da luta entre o espírito e a carne e mete a lei no meio. Ele diz, o espírito luta contra a carne contra o espírito, eles não fazem, não se agradam de um não se agrada do outro, um não gosta da mesma coisa que o outro gosta, são opostos entre si, mas vocês não são guiados, vocês são guiados pelo Espírito. E ele devia dizer, pela lógica,
devia dizer, vocês não são guiados pelo Espírito, vocês são guiados pelo Espírito e não estão debaixo da carne. Não é carne e espírito que ele está falando? Aí ele mete a lei, e não estão debaixo da lei. Por quê? Porque a carne, ela gosta da lei. Parece uma coisa estranha, mas é o fato, né? A carne, ela gosta da lei porque a lei, apesar da carne não conseguir satisfazer as obrigações da lei, né? Mas a carne gosta do que a lei propõe. E o que a lei propõe? A lei propõe uma possibilidade de nós termos mérito em alguma coisa. A lei, ela propõe uma possibilidade de você acertar por sua própria força, de você agradar a Deus por sua própria força. Então, se você fizer isso aqui, você chega lá. Só que a lei é como um macaco em cima do cavalo segurando uma cenoura com uma vara esticada lá para que o cavalo saia correndo atrás da cenoura. Mas, evidentemente, que o macaco estando montado no cavalo, o cavalo jamais alcançará a cenoura. Então, a lei faz isso. Ela nos faz correr em busca de algo que nós nunca vamos alcançar pela lei. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não estão sendo guiados pelo Espírito. Eu estou errando demais isso. Vocês estão sendo guiados pelo Espírito e não estão debaixo da lei. Vocês não estão debaixo dessa lei que usa a carne, né, ou que agrada a carne, ou que anima a carne a achar que deve permanecer viva. Né? Porque a carne, ela só tem um jeito para ela, é a cruz. Enquanto ela não for para a cruz, ela vai querer aprontar, ela vai querer fazer o que a lei manda, tentando inutilmente agradar a Deus. Muito bem. Então, o apóstolo Paulo coloca aqui as obras da carne e o fruto do Espírito, para que a gente entenda o que vem de cada um. Interessante que ele não diz as obras da carne e as obras do Espírito. Esses detalhezinhos assim eu gosto porque eles mostram bem o conceito das coisas. A carne, ela tem obras. Ela tem o que ela faz, o esforço dela. Então, qual é a obra da carne? A obra da carne diz que são manifestas, já são conhecidas. É a imoralidade. Aqui tem blocos. Você vê que tem coisas que são separadas por vírgula e tem coisas que são separadas por ponto e vírgula. São blocos. Então, primeiro bloco, moralidade sexual, impureza e libertinagem. Segundo bloco, idolatria e feitiçaria. Então, estão juntos. Você vê que anda junto mesmo, né? Terceiro bloco, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Quarto bloco, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, quando ele fala coisas semelhantes, é para que você não olhe aqui para Gálatas 5, 19 e 20, e entenda como um novo 10 mandamentos. Ou entenda assim, vixe, então se eu não fizer isso aqui, eu estou garantido. Então, quando ele diz assim, e coisas semelhantes, ele está dizendo o seguinte, essa lista não é exaustiva, essa lista não termina o assunto. As obras da carne é tudo aquilo que a carne faz. As obras da carne é tudo aquilo que o velho homem pratica. Então, aqui estão essas coisas que são apresentadas por Paulo para os Gálatas. Portanto, eles tinham alguns tipos de problemas semelhantes a esse aqui.
E o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou advertindo vocês, como eu já adverti, de que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí o versículo 22 começa com uma palavrinha que eu gosto demais, que é mais, mas, né? Porque quando ele fala aqui, a gente já pode até parar no mais e dizer assim, glória a Deus, graças a Deus, aleluia, por causa desse mais. Porque é por conta desse mais que ele vai mostrar a outra realidade, que é a nossa realidade, a realidade do Espírito, que ele não apresenta como obras, mas apresenta como fruto. O que é o fruto? Fruto é resultado, consequência. Obra é aquilo que você faz, é esforço, é ação. Fruto é consequência daquilo que já foi feito. Então, o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da presença do Espírito em você, o resultado do fluir da vida de Deus em você, é o amor. Ele poderia parar aqui, porque se você ler 1 Coríntios 13, você vai ver que as características do amor são essas que serão apresentadas aqui como fruto do Espírito. E como não são os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito, a gente pode entender aqui que o amor já é o fruto do Espírito. E as demais características são características do amor, né? Alguns dizem que é um fruto com vários gomos, tipo uma tangerina, ou tipo um cacho de uva, né? Que é um fruto, mas com várias uvinhas. Mas se você tiver o amor, que ele apresenta aqui, o restante vai aparecer, né? Até porque ele disse no texto anterior que nós lemos, que é o mesmo texto, só que é a parte que nós lemos anteriormente, ele diz que toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você amar, o resto vai aparecer. Preocupe-se só com isso, se é que isso seria uma preocupação. Então, ele diz, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não existe nada, não existe efeito colateral, não existe nenhuma indicação de que você não faça. Contra essas coisas aqui não existe excesso, né? A gente diz que tudo demais é veneno. Não, aqui há vontade. Você pode viver à vontade nisso aqui, sem medo. Ame à vontade, seja alegre à vontade, tenha paz à vontade. Não tem contraindicação. Pode seguir em frente. Então, eles contra essas coisas não há lei. E agora sim, vamos voltar para o que já lemos. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Aquilo já ficou para trás. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em outras palavras, se você tem o Espírito Santo em você, então, meu amigo, pratique essas coisas. Praticar o quê, pastor? O amor. Pratique o amor. Andar é praticar. Andar, que ele está falando aqui, não é o andar lendo a Bíblia, assim, não. Né? Vai levar até uma tropeção se fizer isso. Então, andar no Espírito é praticar o que nós acabamos de ler. Praticar o amor. E o restante vai também ser praticado. A alegria, a paciência, o domínio próprio, né? A mansidão. Tudo isso será praticado quando nós praticarmos o amor. E aí ele encerra essa parte aqui, dizendo, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama
não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, eu acho que do 6 ao 8, por aí, né? O último que eu li é o 8. Então, é isso que Deus quer para mim e para você. Pratique, ande no Espírito, pratique o amor de Deus, viva o amor de Deus, que está posto aqui. E o restante vai sendo formado, o novo homem vai sendo formado dentro de você. Talvez o novo homem esteja bem pequenininho na sua vida, mas ele precisa crescer para que ele encha você do começo ao fim. E se você esteja, enfim, revestido do novo homem que se renova para a vida eterna. Amém. Eu creio que o Senhor falou com você, assim como Ele falou comigo. Eu creio que Ele edificou a sua vida e colocou uma semente muito boa no seu coração nesse início de tarde. Nós vamos orar agora. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti porque esse amor foi derramado no nosso coração e não é por nossa própria força, não é por violência, não é pelo nosso próprio trabalho ou pelos nossos próprios esforços, mas é por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. É por causa da Tua presença em nós, do Teu amor, que resolveu se entregar a Si mesmo por nós. É por causa de Ti, é sobre Ti e não sobre nós. Que o Senhor nos faça caminhar no Espírito, andar no Espírito, andar em amor, amando uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo a minha voz. Que o Senhor dê paz aos aflitos, dê saúde aos enfermos e suprimento em abundância a todos aqueles que têm passado ou que têm necessidade financeira e material nesse momento. Que o Senhor cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe você, manifeste a sua bênção. Opa, estou vendo aqui a irmã Evânia entrando. Hoje é o aniversário do pastor Roberto Cavalcante. Ele andava aí na rua hoje, viu? No dia do aniversário, fazendo 70 anos. E aí nós fizemos uma ligação de vídeo e pegamos o irmão no flagra, né, andando aí pelas ruas. Mas certamente houve uma necessidade grande aí para ele estar aí fora de casa. Mas parabéns, meu irmão, feliz aniversário. Registro aqui o amor que nós temos por você, que eu tenho, a minha família e toda a igreja. Tem um amor precioso por você, pela sua casa, né, por toda a sua família. Que Deus lhe abençoe muito, que faça prosperar toda a obra das suas mãos e guie os seus passos, assim como Ele tem guiado e cuidado de você até hoje. Ele vai continuar. Um abraço aí para todos que estão conosco, um ótimo metade de dia para frente, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe os seus dias e que você veja a luz do Senhor nesses dias tão tenebrosos. Que Deus abençoe, forte abraço, muita graça e muita paz sobre você. Tchau, tchau. E até mais tarde, hein? 7h30, estudo do Apocalipse no YouTube. Tchau, tchau.